Let's come back, tradutores e intérpretes aqui do Olá Amigos, examinaram essa questão, exploraram a questão 21 e encontraram no texto qual a ideia que retrata o que é colocado em uma das nossas options? Vamos ver aqui juntinhos, dears? Como já lemos o texto, tenho certeza quando vocês fizeram escanearam o texto, pararam exatamente onde está aí de azul e começaram a analisar a informação contida sobre o presidente. Now, some of Lula's most ardent devotees in the ruling Workers' Party are even pushing to change the constitution to allow him to run for a third consecutive term in office. Ora, queridos, nós percebemos que aqui nós encontramos as palavras-chave, term, office, third term. E qual é a interpretação que nós fazemos? Na hora da prova, quando nós encontramos as palavras-chave, nós passamos a traduzir o que há no contexto para escolhermos a melhor opção. E certamente quando nós traduzimos, o que é que nós encontramos? Que alguns das pessoas mais devotas, mais ardentes aí do Lula, no Partido dos Trabalhadores, are even pushed to change, estão aí fazendo um esforço para mudar a Constituição. Para quê, queridos? Qual é o objetivo? To allow him to run for a third consecutive term in office. Então, nós percebemos que essas pessoas estão tentando mudar a Constituição para permitir que ele se candidate a um terceiro mandato no cargo que ele está exercendo como presidente. Então, dears, quando nós lemos o que o texto fala, qual das opções retrata o que o texto diz? Tenho certeza que vocês estão lembrando do que é dito aqui na nossa option E, que ele não is not currently allowed to run for a third consecutive term, que ele não é atualmente permitido a se candidatar para um terceiro mandato consecutivo. Por quê? Porque as pessoas estão tentando mudar a Constituição para este objetivo. Já percebemos que as outras opções, como could have run for a third, que poderia ter concorrido, não é essa a ideia que o texto passa, nem pode ter que enfrentar um segundo mandato, também não é isso, nem a C, must have run for a third term, ele deve ter que fazer isso, que concorrer, também não é isso, que se candidatar, e deveria ter que enfrentar uma segunda rodada de eleição, nada disso, dears. Então, aqui nós podemos concluir juntos que, de fato, dears, a nossa melhor opção é a E. Ele não era permitido, de fato, a concorrer, a se candidatar a um terceiro mandato. E esta ideia da opção E, que ele não é atualmente permitido, retrata exatamente o que nós observamos no texto, que pessoas do Partido dos Trabalhadores estão tentando mudar a Constituição com esse objetivo, para que ele possa se candidatar. Agora sim, nós podemos finalizar aqui as nossas questions, traduzir a nossa questão, dias, entrar em contato com esse vocabulary tão importante, e depois vamos traduzir o texto, explorar ainda mais esse vocabulary. Vamos então traduzir a nossa questão depois que nós raciocinamos e vemos também a presença constante nas provas dos nossos verbos modais, o must, o might, o should, o ought to, que é sinônimo do should. Percebemos como a ESAF e muitas outras bancas apreciam muitíssimo a presença desses verbos, desses verbos. Traduzamos então, queridos, a questão 21. De acordo, according to, de acordo com o texto, o presidente brasileiro poderia, could, nosso verbo modal could, que é o passado do verbo can, ter apresentado a sua candidatura ou candidatar-se Então, o nosso verbo frasal
Run for, olhemos bem para ele, significa candidatar-se. Então, para um terceiro, third, mandato, term, consecutivo. São palavras que deverão aparecer em outras provas, já que sempre há eleições de vários presidentes ao redor do mundo. B. Pode ter de enfrentar, face, o verbo face, um segundo mandato. A second term, consecutivo no cargo. Então, a palavra office nem sempre significa escritório, pode também significar cargo, years. C. Deve ter se candidatado para um terceiro mandato. Então, deve ter, must, passa uma ideia de algo incisivo que tem que ser feito. Você tem que fazer isso, deve. Aí o peso do must. Percebemos que essa não é a ideia que o texto passa. A opção D, deveria. Então, ought to é igual a should, são sinônimos. Ter enfrentado, faced, um segundo turno, round. Então, a palavra round significa turno. E é a nossa opção certa, não é atualmente, currently, esse advérbio tão querido, atualmente, permitido, allowed, o verbo to allow é permitir, está no particípio passado, se candidatar, to run for, para um terceiro mandato, consecutivo, years. Então, estamos aí vendo muitas vezes o que é candidatar-se, para que nós nunca mais esqueçamos que candidatar-se é run for. E lembremos que a conjugação dos verbos em inglês, como já sabemos, é facílima toda a gramática, mas temos que captar o sentido dos verbos nas frases, aí contidas nas opções, ok? E agora chegamos ao momento muito especial do nosso passeio. Vamos fazer a translation deste texto, observar todo esse vocabulário econômico, predominantemente econômico das AF de years. E que é útil não só para a prova do CGU, mas para quaisquer outras provas da ESAF. Ok, queridos? Se vocês que estão estudando para a prova do CGU, MIGIC, MIPOG, Receita Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, todas as provas da ESAF servem de um excelente material para vocês, não apenas a prova específica do seu concurso. Por quê? Porque a terminologia econômica é a mesma, as fontes dos textos, o Economist, o Newsweek, o New York Times, o Financial Times, são fontes comuns a todas as provas. Auditor Fiscal do Trabalho, talvez predomine mais o vocabulário trabalhista, que é natural, devido ao assunto mesmo, referente ao cargo, mas há muitos termos econômicos lá, que nós encontramos também em outras provas da ESAF, ok? Vamos fazer então a nossa translation. Your answers to questions 19 to 21 must be based on the text below entitled Brazil's President is Widely Popular. Brazil's President is Widely Popular. Source, Special Double Issue Newsweek. Então, eis uma das nossas fontes preferidas, queridos. A Newsweek. December 31st, 2007 / January 7th, 2008 adapted. For Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, 2007 has been a good year. The economy is surging, even as the United States shows signs of weakness. Rising real wages, school enrollments, and life expectancy have finally nudged Brazil into the United Nations elite of high human development nations. Então, queridos, percebemos sempre a presença dos nossos cognatos verdadeiros como President, Brazilian, Economy, Human e outras palavras, expectancy, que também lembram, e outras palavras que nós
talvez não conheçamos ainda do vocabulário econômico, mas vamos ser apresentados agora, vamos vê-las ou vamos relembrá-las, que eu já passei comigo há mais tempo. Suas respostas, perguntas 19 a 21, devem ser baseadas no texto abaixo, intitulado "O presidente do Brasil é extremamente", nesse advérbio widely, popular. O presidente do Brasil é extremamente popular, aí da edição especial dupla da Newsweek, 31 de dezembro de 2007, 7 de janeiro de 2008, adaptado. Para o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, 2007 tem sido, então, present perfect, has been, um ano bom. A economia está crescendo. Então, o verbo surge, S-U-R-G-E, significa crescer, está crescendo. Ao mesmo tempo que, então, a expressão even as é igual a at the same time as, que é igual a just as, para que nós sejamos aqui apresentados ao mesmo tempo que even as, at the same time as, just as. Os Estados Unidos mostram sinais, signs de fraqueza, weakness. Salários, wages, uma palavra bem comum, bem econômica, reais, em ascensão, rising, o verbo to rise, R-I-S-E, significa crescer, aumentar, e aí temos o rising, que pode ser usado como adjetivo, em ascensão. Matrículas, enrollments, escolares, e a expectativa de vida, finalmente, finally, tem empurrado, empurraram, então o verbo to nudge significa empurrar o Brasil para a elite das Nações Unidas, das nações de alto desenvolvimento, uma palavra muito querida, development, sempre está presente nos textos da ESAF, humano. Ok, darlings? Muito bem, vamos continuar a nossa translation, dears. One by one, Lula has seen top aides and allies fall to corruption scandals, but so far nothing seems to dim his aura. Now, some of Lula's most ardent devotees in the Ruling Workers' Party, PT, are even pushed to change the constitution to allow him to run for a third consecutive term in office. All the stars are aligned, says Walter Moleno, a specialist in emerging markets with BCP Securities. Então, observamos aqui mais palavras parecidas com o português: corruption, scandals, constitution, specialist, markets and others, outras devotees, queridos, e outras bem econômicas aqui do mundo da ESAF, que nós podemos ver logo após o nosso break, dears. Aproveite para dar uma olhada nas questões, nos textos novamente, relembrar o vocabulário que observamos e após a nossa translation vamos salientar ainda mais vocabulário e ver algumas curiosities, ok? See you very soon, darlings!